Vamos falar aí sobre Vasco Botelho, vamos falar sobre o possível, eu diria até provável, plano A do Atlético, mas teria vazado aí, essa informação seria o plano A do Galo, né? Vamos falar aí sobre treinador, hoje vamos falar sobre treinador, Fernando Gago, também, Fernando Gago, ele pode ser também o novo treinador do Galo ou não? É, meu amigo, vamos falar sobre isso, então assista até o final, deixa o like aí, porque pro YouTube indicar é com like, tá bom? Vamos lá, vamos começar trazendo informação, vamos começar falando aqui, ó, tá na tela. Vamos lá. O meu amigo Vadissan, sempre ele aí, né? O canal Acredito apurou que os técnicos argentinos Fernando Gago, sem clube Eduardo Domingues, foram oferecidos ao Atlético. Os nomes estão sendo estudados pela cúpula. Domingues recentemente renovou seu contrato, né, com Estudiantes. Aí já fica mais difícil quando o cara acaba de renovar o contrato. Os portugueses seguem sendo alvo. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês que é bem curiosa. É bem curiosa. Eu tava vendo agora lá no meu Instagram, lá, como eu já disse, eu converso como um ídolo atleticano. E ele me indicou, há poucos dias atrás, me indicou assim, ele falou pra mim, né, conversa comigo, pô, o Atlético podia buscar esse treinador e tal, que é muito bom. Ele citou exatamente os dois, o Fernando Gago e o Domingues, o Eduardo Domingues. Ele citou os dois, né? Então, quem sabe aí o Atlético não busca um desses dois nomes. A informação completa aqui no nosso Instagram, tá aí, ó. Fernando Gago e outro técnico argentino são avaliados no Galo. O canal Acredito apurou ontem que dois treinadores argentinos estão na mesa do CSO Paulo Brax para assumir o comando do Atlético. Eduardo Domingues, Fernando Gago, a diretoria avalia perfis com cautela e os dois nomes são debatidos internamente nesse momento. Domingues agrada ao perfil, pelo perfil competitivo, intensidade e organização tática. É visto como um treinador que entrega equilíbrio entre defesa sólida e agressividade ofensiva. Gago, por sua vez, é considerado um técnico de ideias modernas, com propostas ofensivas e construção desde a defesa. O fato de estar livre no mercado pesa positivamente. Ele está atualmente desempregado após deixar o Necaxa do México. Importante, não há negociações em andamento, apenas conversas informais para entender condições de trabalho, informação também confirmada pelo portal Tempo, tá? Então, isso aí, gente, é o seguinte, o Atlético tem se reunido, né? Aqui, ó, a informação do portal Tempo aqui na tela, tá? O Atlético tem se reunido com alguns nomes e é normal que o Atlético esteja aí entrevistando, né, os treinadores. Por exemplo, o Tanaka trouxe a informação antes, na época lá do Sampaoli, quando ele veio para o Atlético, pouco antes, o Tanaka trouxe a informação que se não fosse o apelo do torcedor atleticano aí, nas redes e até fora mesmo, o Pedro Caixinha provavelmente teria sido o treinador do Galo, tá? Porque naquela época eles gostaram muito da entrevista, do bate-papo que eles tiveram com o Pedro Caixinha. Eles ficaram encantados com o treinador, só que aí a torcida rejeitou, a torcida cobrou, protestou, não queria ele. O Josias deu um bico numa caixa lá, né? Falando, caixinha que não. E aí o Atlético, eles optaram pelo Sampaoli. Então, isso é normal, você abre conversas com treinadores aí, busca conhecê-los, né, numa conversa, numa entrevista, para entender as ideias de jogo, o que o cara entende, o que o cara pensa. E aí, se você sente, pô, esse cara é bom, gostei, tudo, você pode avançar, tentar avançar na negociação. Às vezes não te deixa, né, você acaba não gostando muito ali, fala, pô, acho que esse cara ainda não tá pronto, ou então não é bem o que a gente queria, e aí você acaba não buscando essa contratação. Aí, vamos lá, só pra gente... Tá aqui o Fernando Gago. O que me chama a atenção, primeiro, né, é um treinador bem jovem, 39 anos ainda, né, bem jovem. Ele já treinou 5 clubes, ó. Aldosivi, né, com pontuação bem baixa, 0,92, né, de média. No Racing, entre 10 de 21 até 9 de 23, então ficou aí, né, 2 anos no Racing, 108 jogos, 52 vitórias, 28 empates, 28 derrotas, aqui foi bem. Aí ele foi pro Guadalajara, aí já foi mal, 38 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 12 derrotas.
No Boca Juniors, em 2024 até 25 ali, até março, abril, até abril de 2025. 30 jogos, 17 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Não foi mal, se você ver aqui, não foi tão mal com relação a números. Agora, no Necaxa, que é o seu último trabalho, você vê, de junho de 2025 até novembro, ficou pouco tempo, 20 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Então ele foi muito... O seu último trabalho é muito ruim, né? Se a gente pegar com relação a números aqui. Então assim, o Fernando Gago, ele é um treinador... a gente tem sempre que pensar aquilo que eu tenho falado muito. Não adianta só a gente querer um treinador português, né? Tem que ser um português. Porque o Atlético tem, se eu não me engano, 9, né? 9 jogadores sul-americanos, estrangeiros, né? Então, assim, talvez um treinador argentino fosse até melhor nessa situação agora. Que o Atlético montou o seu elenco ali com alguns pedidos do Sampaoli, outros pelo Siga, mas muitos jogadores. Porque com o Cuca não queria muito estrangeiro, não. Tanto é que o Atlético trouxe ali Menino, Júnior Santos, Rony e tal. Agora, o Sampaoli não, ele queria muitos estrangeiros. E aí chegou esse tanto de jogador estrangeiro no Atlético. Então talvez seja melhor um treinador argentino, não sei. O que você acha? Você acha que faz sentido o que eu tô falando? Por que Pedro Martins no Atlético é difícil mesmo com o técnico português topando ouvir proposta? Em busca de um novo técnico para a sequência da temporada, o Atlético sondou o português Pedro Martins, do Algarrafa, como uma das opções. Segundo apurou a ESPN, porém, é difícil que seja o nome do próximo comandante do Galo. E aí, eu vou trazer aqui o vídeo. Tem a matéria aí, mas o vídeo do Bruno Andrade, acho que é o Bruno Andrade, se eu não me engano, ele falou sobre esse assunto. Vamos lá, então vamos ouvir aí o que ele disse. Vamos lá. Eu posso não ter acesso a todos os nomes, eu tenho acesso a alguns nomes, então eu vou falar um pouco mais de dois que eu falei aqui. O Vasco Botelho, mais jovem, português. O Pedro Martins, um pouco mais velho, português. Pedro Martins no Algarrafa, do Médio Oriente. O Vasco Botelho aqui em Portugal, no Moreirense, que é uma espécie de equipe sensação da temporada, juntamente com o Gil Vicente. De outro bom treinador também, César Peixoto. Esse eu não sei se foi procurado pelo Galo, não quero cometer aqui nenhum erro em confidência. Vou falar então do Pedro Martins, tem mais provas dadas. É um treinador que começou muito bem em Portugal, foi para a Grécia, também foi campeão na Grécia e, se eu não me engano, já vai na quarta temporada no Algarrafa. Geralmente, se você for ver, e acho que ajuda a explicar muita coisa, os treinadores estrangeiros que vão para fora, para o Médio Oriente, geralmente ficam 1, 2, no máximo 3 temporadas. Eles raramente ficam por lá. O Leonardo Jardim, que para mim é mais treinador do que esses, foi pulando de galho em galho, clube em clube no Médio Oriente. O Pedro Martins, sei lá, 4 anos na sequência. Ninguém fica 4 anos na sequência, independentemente do mercado, se é o mais atraente ou menos atraente, mas ninguém fica 4 anos num clube que tem dinheiro para gastar no mercado. Então o Pedro Martins eu gosto, mas se eu fosse dirigente do Atlético Mineiro, e nunca serei dirigente, está longe de ser uma ambição minha, eu olharia de forma mais atraente ainda para o Vasco Botelho. É mais jovem, tem mais poder de progressão, é um louco pelo futebol, acompanha, bebe, estuda, enfim, faz de tudo pelo futebol mundial, não só o português. As características me agradam mais, porque, enfim, acompanhando aqui frequentemente o futebol português, o Moreirense, que no Brasil quase ninguém conhece e faz parte, numa boa, mas o Moreirense é das poucas equipes pequenas em Portugal que, quando jogam contra equipes grandes, no caso Braga, Benfica, Porto, Sporting, joga olho no olho. Não tem medo de atacar, não tem medo de incomodar, ou seja, respeita, mas até a segunda página. Não é como quase toda equipe pequena em Portugal que joga com o autocarro, com o ônibus fechado lá atrás, 11 jogadores. Não, o Moreirense vai pra cima. Então eu gostaria de ver o Vasco Botelho no Brasil porque encaixaria naquilo que o torcedor brasileiro gosta, que é ir pra cima, futebol atraente, futebol ofensivo, futebol dinâmico. E é um jovem treinador em evolução. Então diria tranquilamente que entre Pedro Martins, não sendo aqui um programa, uma live de opinião, mas de informação, eu apostaria no sentido de gosto, tá? No Vasco Botelho, nem tanto no Pedro Martins, que eu também gosto, mas iria mais pelo Vasco Botelho. Tá vendo aí, ó? Bruno Andrade, que acompanha, ele prefere o Vasco Botelho, né? Só pra gente matar essa questão aí,
Então, a informação sobre o Pedro Martins, tá, gente? É que ele topou conversar. Ó, o Geves já trouxe a informação mais cedo aí. Segundo ele, ele segue com a informação de que o Pedro Martins não vem, tá? Que não vem nesse momento, vai ficar lá no Algarafa. O Algarafa até briga pelo título lá do campeonato lá do Catar, né? Então, ele já meio que cravou assim que ele não vem, tá? Mas a informação aí da ESPN é que ele topou conversar, mas que ainda assim, aí na matéria diz que vai ser aqui, ó, o cenário é visto como pouco positivo para um acerto com o Atlético de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. Segundo as pessoas ouvidas, Martins gosta de viver no Catar e, lógico, né? Isso está bem adaptado ao país do Oriente Médio. Além disso, recebe um alto salário no Algarafa, que está no segundo lugar no Qatar Stars League e luta ponto a ponto com a Al-Sadd pelo título. Então, as fontes da ESPN indicam que não é possível cravar que Pedro seguirá na equipe qatari. No entanto, é pouco provável que o Galo consiga convencer o treinador a vir para o futebol brasileiro. Então, gente, neste momento é difícil, mas não é impossível agora. Eu coloquei até na capa eu coloquei lá, porque eu até criei, né? Não sei se eu escolhi ela ou uma outra que eu fiz, mas eu até coloquei assim, eu acho que vai cair nas mãos, pode cair nas mãos do Vasco Botelho. E já vou falar por quê, e vou trazer algo bem interessante aqui sobre ele. Deixa eu trazer, antes desse assunto de falar do Vasco Botelho, uma curiosidade aqui sobre o nosso querido Sampaoli. Eu achei interessante isso aqui, e daqui a pouco a gente fala do Vasco Botelho, tá? Aqui, ó, Jorge Sampaoli, essa informação que vem aqui, ó, desse perfil aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver o perfil aqui, aí, ó, tá bom? Tá vendo? Aí tá aqui, ó, Jorge Sampaoli acumulou cerca de 111 milhões de reais em indenizações por rescisão de contrato nos últimos 10 anos de sua carreira como treinador, sem contar sua última demissão no Atlético. Ei, garoto! Aí é bom demais, hein? Aí é bom. Você é contratado, faz um trabalho de M, é demitido e a rescisão vai toda pro seu bolso, coisa delícia, coisa boa demais, né? Falar a verdade, o Sampaoli foi muito por conta do imaginário do torcedor sobre 2020. E acho que ficou provado que a gente tem que parar com isso, né? Porque é isso aí, né? E eu sempre deixando claro, tá, gente? Tem gente que gosta que entende errado o que eu falo. Eu não tô culpando, hora nenhuma eu culpo o torcedor. O torcedor não tem culpa nenhuma. Mas, esquecer, a gente ficava muito assim, eu mesmo, com o Cuca. Não, Cuca, traz o Cuca. A gente viu ano passado. Trabalho ridículo do Cuca no Atlético, pífio. Era um jogo atrás do outro, um time não jogava nada. Né? Aquele 2-0 lá na Arena, na Copa do Brasil, patético. Então, assim, por isso que eu falei muito. Vamos deixar os caras escolherem, vamos confiar. Vamos confiar porque às vezes a gente fica muito nesse imaginário. Não, São Paulo em 2020, nosso time era ofensivo, o time quase ganhou o Brasileiro. Nossa, imagina esse time com a torcida. A torcida nem foi direito também. Não se animou a ponto de ir pro estádio. Então, pra falar a verdade, vamos pensar pra frente, né? Que bom que agora todo mundo tá com esse pensamento. Vamos pensar pra frente, esquecer passado. Vamos lá, vamos falar então sobre o Vasco. Não é o Vascão, não é o Vascudo, não, meu amigo. É o Vasco Botelho. É engraçado, ele é novo. Se você for aqui no Transfer Market, não colocaram nem foto dele ainda, cara. Tá doido, mas também ele já tem um tempo como treinador já, viu? Tá aqui, ó, 36 anos. Formação preferida, 4-3-3 ofensivo. Interessante. Aí tá aqui os clubes que ele já treinou, bem recente, né? Parece que ele subiu Leiria da terceira para segunda, subiu Alverca da segunda para a primeira divisão e agora tá no Moreirense. Aí beleza. Já vou te mostrar algo interessante sobre isso. Tá aqui, ó, também o Vasco Botelho. Você vê que tem deixa eu ver aqui, Vasco Botelho. Você vê que aqui mesmo no SofaScore não aparece. Ele é muito recente, né, cara? Impressionante. Aí vamos ver então aqui, ó, que eu separei.
Eu achava que aqui ia ter alguma coisa dele, mas não tem. Infelizmente, né? O Moreirense é o 6º colocado. Ele chegou no Moreirense, deixa eu ver quando aqui. No início da temporada, ó. Chegou no início da temporada, tá? Aí o Moreirense aqui é o 6º colocado no Campeonato Português. Né? Tá aqui o aí, ó, Porto, Sporting, Benfica. O Gil Vicente é outro também que é sensação lá no Campeonato Português. Braga 39, Braga tá sempre ali mesmo. E o Moreirense em 6º. É um clube aí bem minúsculo lá de Portugal. E se a gente pegar aqui os últimos resultados, ó, vamos ver como é que foram aqui. Aí, ó, venceu fora de casa o Rio Ave, perdeu pro Gil Vicente, ó, casa, o jogador expulso. Perdeu pro Vitória, venceu o Santa Clara, perdeu pro Alverca, venceu o Tondela, venceu fora de casa, empatou com a Estrela Amadora, perdeu em casa pro Benfica, empatou com o Estoril. Então, são os últimos jogos aí. Esse treinador, eu sinceramente acho o seguinte: Vasco, deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que hoje a informação é que o Pedro Martins, o Vasco Botelho, a princípio aí, seriam 2 nomes que o Atlético negocia, que o Atlético conversa, que o Atlético busca. 2 nomes que agradam a cúpula alvinegra, né? E aí tem aquilo que eu falei de entrevista, conversa, para entender, para ver se é isso tudo mesmo, se vale a pena ou não. Obviamente que o Vasco Botelho não é só chegar lá e oferecer o salário, o projeto, não. Ele está empregado, né? Ah, Beto, mas tirar aí do Moreirense é fácil. Às vezes não, às vezes o cara tem um plano de carreira lá em Portugal, às vezes o cara não quer vir morar no Brasil, né? E o Moreirense tem uma parceria com o Bournemouth lá da Premier League. Talvez ele sonhe em ir para a Premier League aí nos próximos anos, né? Fazendo essa escala, vamos dizer assim. Então não quer dizer que escolheu ele, contratou. Não é assim, tá? Por tudo que eu tenho visto, me parece uma aposta boa, mas é uma aposta. Fala, massa, aí encerrando mais um vídeo aqui do canal com Beto Guerra, falando aí dos técnicos que o Galo procura. É o plano A do Galo. Vamos lá, já deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, vem fazer parte da massa desse canal. Aqui fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal. E é muito importante também vocês ativar o sininho de notificação, para toda vez que a gente lançar um vídeo vocês não ficarem de fora. Será avisado toda vez que for lançado um vídeo pelo YouTube, tá bom? Então fique à vontade para estar deixando a sua opinião sobre tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Quero que vocês saibam que a participação de vocês é muito importante para o canal, tá? A participação de vocês ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder, né? Quem tiver um tempinho para estar compartilhando o vídeo, ajuda demais o canal. E eu agradeço muito essa força. O canal tem crescendo cada vez mais, vocês podem olhar aí que o canal só está crescendo cada vez mais e é graças a vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!